acho que podemos começar. As pessoas que, entretanto, quando chegarem, nós vamos estar aqui no início, dá um tempinho. Pronto, muito boa noite a todos. Eu sou o Pedro Ribeiro, sou do GDS, sou core member do GDS ISEP, e hoje estamos aqui presentes então para o nosso primeiro evento da série Fireside Chats. Comigo eu tenho o Gil, que Olá. é o líder do GDS. Tudo bem? E o nosso convidado, André Lago, Software Engineer na Google. Olá, André. Olá, e obrigado pelo convite a estar aqui. Sim, o que eu queria dizer era, antes de mais, obrigado a nós por conseguir estar aqui presente hoje. Acho que é muito bom, pronto, da tua parte, conseguires vir cá dar um testemunho diferente, cara, porque as pessoas não estão habituadas, pelo menos portugueses, né, que trabalham na Google. Por isso, queríamos antes de mais agradecer a tua presença aqui hoje. Nós queríamos te perguntar, André, está tudo bem contigo? Sentes-te bem? Está tudo fixe? Está tudo ótimo. Eu normalmente trabalho em Munique, mas na Alemanha, mas neste momento estou em Portugal, já estou aqui desde o ano passado. Para mim é preferível porque posso estar com a minha família nesta altura assim mais complicada. Por isso, obviamente, há sempre momentos que uma pessoa fica mais aborrecida, mas no geral estou bem, não me posso queixar. Sim, pois pronto, é como toda a gente, não é? Tu vieste então em março, se calhar, provavelmente. Sim, está a fazer agora quase um ano. Sim. Ok. É compreensível, não é? Dadas as circunstâncias. Pronto, então, para começar, gostávamos que se cá falasses um bocadinho sobre ti, de onde é que és, onde é que estudaste, em que universidade. Sim, claro. Eu sou do Porto, eu nasci e cresci aqui, digamos assim, e depois acabei por estudar na FIOP, aqui no Porto também. Na altura o curso que eu fiz ainda era mestrado integrado, agora acho que já separaram em licenciatura mais mestrado. Pronto, e na altura, eu por acaso, antes de entrar na FIOP ainda andei assim um bocado às cabeçadas, digamos assim, para descobrir qual é que era a minha área, cheguei a considerar ir para medicina ou para bioengenharias, mas depois lá percebi que os computadores eram mais a minha cena, então acabei por entrar em informática. E eu comecei a estudar em 2013 e não sei se alguns de vocês se lembram, mas nesse verão foi quando saiu o filme Os Estagiários, se calhar alguns conhecem, que é sobre dois sujeitos que fazem um estágio na Google. E eu contei para esta história porque o filme é fictício, obviamente, o processo que esses sujeitos fazem não é real, mas o filme é mesmo filmado nos escritórios da Google, em Mountain View, na Califórnia. E na altura foi ver esse filme que me deixou a pensar, eu gostava imenso de um dia de poder trabalhar num sítio assim, isso parece brutal, toda a gente se lembra, quem viu o filme, da imagem dos escorregas e dessas coisas assim, pronto, isso acabou por me cativar. E na altura passei por uma fase que se calhar muitos de vocês também passam, ou já passaram, que é, mas como é que eu aqui de uma cidade relativamente pequena, de um país relativamente pequeno, como é que eu vou poder concorrer contra os gajos que vêm de MITs e Harvard e coisas assim. E pronto, embora tivesse esse como um objetivo, sempre achei que fosse impossível, e só quando continuei a estudar é que percebi que já tinha havido outras pessoas antes de mim que tinham conseguido, então para mim, se eles tinham conseguido, então eu também podia conseguir, não era impossível. Pronto, e acabei por trabalhar para isso. Na primeira vez que me candidatei a muitas empresas, não consegui fazer nada, nem sequer me chamaram a entrevistas. No ano a seguir voltei a tentar e houve uma única empresa que me chamou a fazer entrevistas, que foi a Google, e acabou por a entrevista correr bem. Eu fiz um estágio em 2016 em Londres, numa equipa que fazia umas cenas em Android. Depois que o meu estágio correu bem, acabei por fazer um segundo em Mountain View, na Califórnia, e depois que o começo também correu bem, e entretanto eu estava a acabar o curso, acabei por ser convidado a ficar em tempo inteiro em Munique, na Alemanha, e estou lá desde então mais ou menos na mesma equipa. É assim mais ou menos esse meu percurso. Sim, e é bastante interessante, sim. Mas então tu já trabalhaste em Londres, não é? Nos Estados Unidos, na Califórnia, mais em específico, e em Munique. E qual desses sítios é que gostaste mais? Assim, em termos de tanto como sítio, como local, e também como escritório da Google, não é? Qual é que foi o ambiente que gostaste mais? Onde é que te identificaste mais? Eu acho que são os três bastante diferentes, para ser sincero. Acho que para uma posição a mais longo prazo, como é que eu tenho agora, Munique se calhar é o meu favorito dos três, mas eu gosto imenso dos outros e tenho excelentes memórias de todos. Por exemplo, em Londres, primeiro, Londres é uma cidade espetacular para mim,
como cidade continua a ser das minhas cidades favoritas, além de ser muito bonito, tem sempre muita coisa para fazer e o ambiente no geral é porreiro. Para além disso, o escritório era mesmo muito fixe. Eu estava num edifício que era novo, estava ainda na altura a abrir e aquilo tinha umas condições muito espetaculares. Para além disso, não sei se alguns de vocês conhecem, se calhar alguns de vocês já viram em notícias ou coisa assim, o escritório está no edifício novo, aquilo é essencialmente um quadrado e as paredes interiores são todas em vidro. Ou seja, aquilo tem basicamente vidro virado ao lado inteiro todo. E na altura que eu estava lá não havia nada nesses vidros. E houve uma noite que eu e outros estagiários estávamos lá na altura, resolvemos, porquê que não fazemos uma cena com post-its num dos vidros com tipo um unicórnio, assim, então fizemos um unicórnio em cor-de-rosa. E na altura aquilo virou moda, nós depois nos dias a seguir víamos as pessoas a tirar fotografias daquilo e pôr no Instagram, e a verdade é que depois começaram outras pessoas a fazer outras figuras e aquilo foi se tornando um movimento, digamos assim, e agora se forem esse edifício, aquilo por dentro está completamente coberto de figuras em post-its, que acaba por ser um marco histórico daquele escritório, digamos assim. Pronto, e eu ainda hoje estou bastante orgulhoso de ter sido das pessoas que começou isso. Mas no geral a cultura lá é muito fixe. Eu tinha um grupo bastante próximo de estagiários, havia sempre muita coisa para fazer, gostei imenso. Depois na Califórnia também gostei imenso, principalmente porque a zona onde eu estava, a zona de Silicon Valley, é realmente o epicentro da tecnologia. Eu na minha commute para o trabalho passava por escritórios da Apple, da Microsoft, Facebook, quase todas as empresas grandes assim de tech, está tudo ali concentrado. E realmente isso acaba por dar um ambiente diferente à zona, de qualquer pessoa com que cruzamos na rua, ou num café, ou coisa assim, quase o pessoal da área tech acaba por ser conversas interessantes. E depois, mesmo na Google, acaba por estar ali perto de tudo. Nós, por exemplo, na Google temos uma tradição que agora é menos frequente, mas na altura, todas as quintas-feiras, havia uma sessão que é o TGIF, Thank Google It's Friday, que era uma espécie de um fórum para a empresa toda, normalmente era o CEO ou os fundadores da Google a apresentar, em que se fala sobre coisas que já tenham saído, coisas que estejam prestes a lançar, coisas assim. E acabei por poder ver em pessoa o atual CEO da Google e os fundadores, o Larry Page e o Sergey Brin. Pronto, foi muito fixe e só pude fazer isso por estar ali em pessoa. Eu acho que a desvantagem é que as pessoas, pelo menos na Google, têm a tendência a ser mais workaholics naquela zona. A maior parte do pessoal é super porreiro, mas acaba a hora de trabalho, vão para casa e acaba por não haver ali muita vida social, digamos assim, fora do trabalho. Há em São Francisco, mas São Francisco, apesar de ser perto, ainda assim é mais ou menos 1 hora de distância, portanto acaba por não ser super conveniente. Em Munique, acho que acaba por juntar as partes boas dessas cidades, mas como é uma cidade, apesar de tudo um bocadinho mais pequena, acaba por ser mais calma, por uma vida mais a longo prazo. E tem muita coisa para fazer, mas também tem muita natureza, atividades mais... Pelo menos para o meu gosto pessoal acaba por ser melhor. O escritório em si também é muito porreiro, nós temos, penso que mais de 1000 pessoas agora e as condições também são muito boas, tem tudo aquilo que vocês já conhecem de certeza, cantina, ginásio, massagens, espaços para descansar, tudo isso. E a cidade em si acaba por ser mais tranquila. Portanto, se tivesse escolher um favorito era esse, mas como cidade, assim, para uma viagem, por exemplo, São Francisco também é muito fixe. E então não há escorregas em Munique, como no filme? Não, em Munique não. Temos outras coisas, mas escorregas não. Uhum. Sim, eu também sei que tem, portanto, assim, uns sítios para as pessoas dormirem, não é? Durante o dia, se às vezes, se quiserem, ou para atender chamadas. Sim. Sim. Também temos uma sala escura com uma espécie de um aquário na parede que acaba por dar assim um tom azul à sala e o pessoal acaba por ir para lá para dormir ou descansar, assim também é porreiro. Sim. Coisas que parecem tiradas de um filme, mas são mesmo reais, não é? Sim. Olha, tu há um bocado tocaste no ponto de Silicon Valley, dos workaholics, e uma coisa que, pronto, eu pelo menos pessoalmente ouvi falar muito disso, é uma área muito competitiva e todos levam o trabalho para casa, acabam por levar o trabalho para casa. Sentiste também essa pressão para o fazer? Também acabavas por fazer por causa, não é, do ambiente que se criava? Como é que era? Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Eu pessoalmente nunca senti pressionado nesse sentido. Eu penso que principalmente no início de carreira acaba por eu pessoalmente ter mais tendência para trabalhar um bocadinho mais do que eu precisava, mas não é porque fosse pressionado, é porque eu próprio queria mostrar que merecia estar ali e conseguia fazer um bom trabalho e acaba-se por verificar que muitas pessoas fazem isso, mas não é porque haja uma pressão, porque nós não temos pressão nesse sentido, nem sequer há ninguém a monitorizar as horas que trabalhamos, nem coisas assim, só que por norma acabas por ter ali muitas pessoas que estão bastante ambiciosas e que umas pessoas querem fazer mais, depois acabam por trabalhar a mais.
Eu ao longo do tempo tenho vindo a perceber cada vez mais que isso realmente não é saudável e uma pessoa consegue, por isso que quando é novo e está no início de carreira e está cheio de energia, não sei o quê, mas é importante também descansar e desligar do trabalho mesmo. E depois, ao fim de alguns meses, já conseguia equilibrar mais. Por exemplo, no início tinha muito hábito de levar o portátil para casa e depois, se calhar, chegava a casa e ainda havia um e-mail ou outro que tinha recebido ou respondia uma mensagem, uma coisa assim. Mas ao fim de algum tempo comecei a perceber que realmente não fazia sentido e então comecei a desligar completamente. E a nível de carreira as coisas continuaram a correr igualmente bem e eu continuei a fazer os meus projetos da mesma forma e acabei por descansar um bocadinho mais. Mas sem dúvida que depende muito de pessoa para pessoa. Eu acho que a Google dá muita liberdade para as pessoas seguirem o caminho que querem. Uma pessoa que realmente quer subir imenso, super rápido, também ninguém lhes vai dizer que não conseguem, têm a oportunidade para fazer isso, embora quando, por exemplo, os nossos managers se apercebem que alguém está a trabalhar demasiado, o assim também dizem, olha, atenção, deves trabalhar um bocadinho menos, desligar um bocadinho mais, mas ao mesmo tempo, se uma pessoa quer se manter mais ou menos no mesmo nível, se está confortável com estar nesse nível, também consegue facilmente e trabalha algumas horas por dia, obviamente, mas acaba por também ter um estilo de vida mais tranquilo. Acho que é muito à vontade, freguês. Sim, sim, sim. É interessante ouvir isso. E então, já agora, uma pergunta mais, se calhar, pessoal, já que viveste nos Estados Unidos, eu sei que também é a ambição de muitos, se calhar, trabalhar para fora, ou para Londres, Munique, como tu falaste, e em termos de viver nessas cidades, onde é que gostaste mais de viver? Também acaba por ser diferente porque eu vivi nessas cidades em períodos diferentes da minha vida. Por exemplo, quando eu fui para Londres e para os Estados Unidos foram as primeiras vezes que eu estive a morar fora de casa, porque eu até aí tinha vivido o tempo todo no Porto. E para além de... acabou por ser uma experiência interessante, não só pelo trabalho em si, mas porque eu próprio acabei por estar a viver sozinho há alguns tempos, aprendi a desenrascar mais e ser mais independente. No geral, eu penso que se calhar eu gostei mais de estar... embora tenha sido só um período curto, foi o tempo em Londres mesmo, porque quando eu fui para Mountain View, como eu disse, a maior parte das pessoas acabava por ser um bocadinho mais workaholic, ou seja, eu tinha amigos no trabalho, mas era isso, as relações acabavam no trabalho, digamos assim. Em Londres nós tínhamos um grupo de estagiários que estávamos todos ali mais ou menos na mesma situação, quase toda a gente tinha ido para ali sozinho uns meses para fazer um estágio, e acabava por haver ali um espírito muito de equipa e de companheirismo que foi muito fixe. O pessoal acaba por ir sair, fazemos algumas coisas para nos divertirmos também e acabar por partilhar tempo juntos. E isso foi muito fixe. Ainda, por exemplo, ainda hoje mantenho contacto com pessoas que conheci nesse estágio, embora tenha estado com elas fisicamente para aí uma ou duas vezes desde esse tempo, mas acabamos por manter contacto e essas experiências são muito importantes. E eu pessoalmente, por exemplo, quando eu considerei fazer essas experiências, eu sou bastante próximo à minha família e aos meus amigos, e na altura tinha um bocado de receio também que ir para fora fosse exigir bastante adaptação de mim e foi, não posso dizer que seja perfeito, há sempre momentos mais difíceis, mas no geral considero que valeu completamente a pena, para além de me ter desenvolvido imenso do ponto de vista profissional, mesmo do ponto de vista pessoal eu tenho certeza que não seria quem sou agora se não tivesse passado por esses momentos. Acaba por ter de haver sempre um trade-off. Todas as cidades são muito fixes para viver, mas acho que no período da vida em que eu estava, Londres se calhar era melhor, para responder à tua pergunta. Sim, sim, sim. Sim, pronto, é sempre interessante também ter essa perspectiva, não é? Apesar de imagino eu ter trabalhado sempre na Google, não é? Em diferentes cidades, há ser sempre diferentes, não é? E então agora, para falar mais um bocado do teu progresso na Google, uma questão que colocaram no momento da inscrição para o evento foi como é que chegaste à Google, não é? Pelo menos para quem está de fora, e para mim inclusive, não é? Eu acabei agora a licenciatura, a Google para mim parece-me algo inalcançável, não é? Parece que é algo que existe, mas que não é para mim, ou seja, eu nunca conseguia, não é? Nem sei para onde começar, portanto, gostávamos de saber ao certo como é que começou essa aventura. Sim, claro. Eu, para ser completamente sincero, uma das razões pela qual eu gosto de participar assim neste tipo de eventos e de dar palestras é precisamente para desmistificar isso, porque eu próprio achava na altura que a Google é algo impossível, como é que tens esta entidade gigantesca, como é que alguma vez me poderão querer a mim? Mas a verdade é que querem e eles têm muitas dificuldades em recrutar pessoal porque
há pouco pessoal bom, mas ele existe e pode existir aqui num país pequeno como o nosso. E eu garanto-vos que eu não sou mais inteligente do que nenhum de vocês, por isso se eu conseguir, vocês também podem conseguir. É sempre uma questão de tentar e às vezes também um bocadinho de sorte. No meu caso em particular, o que aconteceu foi... como disse, eu já tinha vontade de entrar numa empresa como a Google, basicamente desde o início do meu curso na FEUP. E durante o segundo ano eu conheci um outro rapaz lá da FEUP, que era o Miguel Oliveira, que é mais velho que eu, que na altura em que eu conheci já tinha feito 2 estágios na Google e na altura estava a fazer um terceiro no Facebook. E eu na altura fiquei fascinado com aquilo, como é que alguém que tinha um percurso até ali parecido com o meu já tinha conseguido estar nestas 2 empresas. E na altura entrei em contato com ele para perceber, então, como é que tu conseguiste? Houve alguém que te meteu lá com uma cunha ou isto é realmente possível para o comum dos mortais, digamos assim? E foi ele que me explicou que não, que isto realmente é possível, só que as pessoas, primeiro, muitas pessoas nem sequer tentam, que logo por aí é um problema. Mas para além do tentar, depois é preciso fazer alguma preparação e é preciso também ter um bocadinho de sorte. Pronto, e na altura, quando o conheci, ele realmente motivou-me a tentar e a pelo menos experimentar fazer esse processo. Isto foi em 2014, penso eu, 2015, no início do ano letivo. E eu na altura preparei o meu currículo, vi como é que eram as entrevistas, mais ou menos, e na altura candidatei-me para aí umas 100 empresas, não sei, à vontade. Google, Facebook, Amazon, sei lá, GitHub, quase tudo o que eu consegui pensar, mandei uma candidatura. Na altura até cheguei a pedir uma carta de recomendação ao nosso diretor de curso, porque era preciso lá para 1 ou 2 candidaturas. Pronto, foi assim uma aventura. E na altura nenhuma das empresas me chamou para entrevistas sequer. E eu, obviamente, fiquei um bocadinho desiludido, porque era uma coisa que eu queria bastante. Mas pronto, pensei, ok, não consegui este ano, para o ano volto a tentar. Isto foi durante o meu segundo ano na faculdade, depois durante o terceiro ano voltei a tentar, mais uma vez com alguns conselhos desse Miguel, que me ajudou a fazer o currículo e me indicou os sítios certos para eu me preparar para as entrevistas. E mais uma vez candidatei-me a essas empresas todas e houve uma única que me chamou, que foi a Google. E eu já tinha começado a preparar para entrevistas algumas semanas antes, mas depois ali quando tive a confirmação de que ia fazer entrevistas pensei, ok, então é agora vou ter mesmo de dar tudo e fazer aquilo que eu puder. Então passei algumas semanas, não lembro exatamente quanto tempo, mas obviamente tinha a universidade durante o dia, chegava a casa à noite e treinava, porque a parte das entrevistas é mesmo só treinar, não há nenhuma fórmula mágica para passar naquilo. Pronto, e depois acabei por fazer a entrevista e tive a sorte de também ter um entrevistador que acabou por fazer perguntas que eu sabia responder e eu próprio acabei por refletir ali o trabalho de preparação que tinha feito e consegui o primeiro estágio. E depois ali o processo é muito à vontade da pessoa. No meu caso eu não tinha grande preferência a nível de tecnologias, só que tinha preferência em algumas cidades, Londres era uma delas. Depois a forma como o processo funciona é eles fazem-nos um match com uma equipa dentro da Google e há uma entrevista por telefone só para ver se existe realmente um match a nível de interesses. Naquele caso eu estava interessado na equipa e eles também estavam interessados em mim, portanto depois acabou por avançar e eu fiz esse primeiro estágio. E basicamente foi essa a parte mais difícil do processo todo para mim, porque depois disso eu, mais uma vez, desde quando entrei no estágio, eu sabia que também tinha de fazer um bom trabalho ali, queria mostrar que era capaz de pelo menos ser convidado para um estágio seguinte. O primeiro estágio eu estava a trabalhar numa equipa que fazia sistema operativo Android. Eu fiz uma feature que na altura saiu no Android P ou Q, uma coisa assim, que deixava os utilizadores adicionar ringtones ao telemóvel a partir de um fecheiro qualquer de áudio. Foi super fixe também, porque foi acaba por ser um projeto bastante pequeno, uma feature bastante pequena, mas que passado alguns meses estava nas mãos de milhões de pessoas em todo o mundo, que obviamente é super cativante para um chaval na altura que ainda estava a aprender a programar. Depois que o meu estágio correu bem, fui convidado para um tal segundo em Mountain View, e era uma equipa diferente, eles faziam mais serviços de back-end, mas também relacionados com o backup e restore de contactos no Android. E depois esse também correu bem, e o que acontece aí é que em algumas pessoas, depois de fazer o segundo estágio, se ambos os estágios correrem bem, em alguns casos pedem para fazer novas entrevistas, em outros não pedem. No meu caso não me pediram, simplesmente me fizeram uma oferta, eu também agradeci porque assim foi mais fácil um bocadinho, e depois acabei por escolher esta equipa onde estou agora em Munique. Na altura também, quando estava a acabar o segundo estágio, acabei por me candidatar mais uma vez a outras empresas só para ter assim um plano B e C, e candidatei-me mais ou menos a mesma lista de empresas. E o que eu achei impressionante na altura foi que, embora eu já tivesse Google no currículo como estágio, só houve uma outra empresa que me chamou a entrevistas, que foi o Facebook. As outras nem sequer entrevistas me chamaram. E isso também me surpreendeu na altura e também mostra a sorte que às vezes é preciso ter no processo de seleção de currículos, porque realmente estas empresas recebem um fluxo de candidaturas gigantesco. Pronto, mas entretanto eu sabia que a Google era o sítio onde eu queria ficar, portanto a partir do momento que eles me fizeram uma oferta,
eu pude descansar. E ainda me lembro perfeitamente dos 2 dias, do dia em que eu consegui a oferta para o primeiro estágio e do dia em que consegui a oferta para ficar a tempo inteiro, porque acho que devem ter sido os dias mais felizes da minha vida, porque foram aqueles momentos em que realmente se concretizou aquilo para que eu tinha estado a trabalhar. Mas também, voltando um bocadinho à tua pergunta, realmente onde eu quero, o que eu quero tentar que todos percebam é que realmente qualquer um consegue. Eu não sou especial nem sou nenhum gênio por ter conseguido este emprego, eu sou um rapaz normal, como qualquer um de vocês, sem dúvida. Às vezes o que é preciso é mesmo tentar e trabalhar um bocadinho e também ter um bocadinho de sorte. É sempre um bocadinho de tudo. Sim, também acho que sim. Eu acho que o que acaba por acontecer é que muitas pessoas descartam logo a ideia, não é? Porque é Google, porque, fogo, isto nem vale a pena, não é? Vou ficar na praia. E às vezes o que falta é esse, o primeiro passo, não é? Acho que sim também. E muitas vezes, mesmo na altura em que eu consegui os estágios e que ainda estava na faculdade, às vezes falava com colegas meus e diziam, ei pá, brutal, então conseguiste isto, não sei o quê, e depois diziam qualquer coisa, tipo, quem me dera conseguir uma coisa dessas, e eu perguntava sempre, mas alguma vez tentaste? E a resposta era quase sempre, não vale a pena, já sei que não vou conseguir, e isso deixava-me super frustrado, porque realmente se uma pessoa quer uma coisa, mas depois nem sequer tenta, obviamente não vai conseguir. Mesmo que a probabilidade seja baixa, vale sempre a pena tentar. Sim. Claro, concordo. Acho que sim, acho que toda a gente aqui concorda com isso. E agora, em Munique, então, a equipa com que trabalhas, como é que é a cultura? Ou seja, como é que é a cultura na equipa e em Munique? Encontras pessoas de muitas áreas diferentes, de culturas diferentes mesmo, de outros países, ou mais alemães? Como é que é? No escritório, tanto no escritório como na nossa equipa em si, a concentração de alemães, digamos assim, acaba por ser maior do que a média da Google, porque o escritório em Munique, a mesma coisa se verifica em quase todos os escritórios, que normalmente acaba por haver uma concentração sempre maior da população local. Mas a cultura é super fixe. Primeiro, nós, na altura no escritório, agora já não estamos no escritório há algum tempo, mas no contexto de trabalho falamos sempre em inglês, portanto eu nunca ouvi ninguém falar no contexto de trabalho em alemão no escritório, e a equipa é completamente diversa. A minha equipa mesmo mais próxima, eu neste momento sou tech lead de uma equipa relativamente pequena, com 4 pessoas, e nós somos 4, um português, uma indiana, uma turca e um ucraniano, portanto pessoas de cantos completamente diferentes do país. E se formos ver a equipa que nos engloba, temos pessoas desde os Estados Unidos até ao Japão, até a África do Sul, é mesmo super diverso. Isso para mim é super fixe, porque é sempre interessante. Agora, lá está, essas conversas acabam por já não acontecer tanto, porque não estamos no escritório há um ano. Mas nós íamos almoçar ou jantar ou o que fosse, e era sempre interessante ouvir as perspectivas que outras pessoas têm em relação a certos aspectos culturais ou eventos que se estavam a passar no mundo, coisas assim. Há sempre uma diversidade de opiniões muito grande. Depois, a nível da forma como nós trabalhamos, é mesmo super informal. Eu gosto de também contar uma história que foi uma das coisas que me deixou perceber como é que funcionava a cultura da Google. Eu, quando fiz o meu primeiro estágio em Londres, na altura eu tinha uns chinelos na minha secretária. Eu gostava mais de estar de chinelos do que estar de sapatilhas na secretária. E houve um dia que estava sem chinelos, estava só tipo de meias a trabalhar. E o meu host na altura veio falar comigo e disse, olha, está ali o nosso product manager, vou só chamá-lo aqui para ele ver aquilo que estás a trabalhar, não sei o quê. E eu fiquei super nervoso, porque fiquei a pensar de repente, mas então ele vem aqui, eu estou aqui de meias, como é que isto vai ser? Eu vou ser já despedido. E não, ninguém quer saber dessas coisas. E a cultura é mesmo super informal. Obviamente, isto aqui foi um exemplo super minúsculo, mas é mesmo muito assim. Outro exemplo que me aconteceu aí, quando eu me juntei a tempo inteiro, quando eu me juntei já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionam, mas ainda assim quando entrei estava ainda a conhecer a equipa, ainda a perceber como é que as coisas funcionavam, e na altura nós íamos a Mountain View, na Califórnia, à sede da Google, para fazer a formação de início de quando se juntava a empresa. E o meu chefe, quando eu entrei, já estava em Mountain View, e eu fui a Munique, estive lá uma semana e depois fui para Mountain View também para ir fazer essa formação. E portanto ainda não tinha conhecido o meu chefe em pessoa. E então, depois do primeiro dia de formação, nós fomos jantar, eu, outra pessoa que se juntou no mesmo dia que eu, o nosso chefe e um colega que era uma pessoa mais velha da equipa, mas que não reportava ao mesmo chefe, digamos assim. Mas pronto, eu estava um bocadinho nervoso porque era a primeira vez que ia conhecer o meu chefe. E não sei se alguns de vocês sabem, mas na Califórnia é legal fumar marijuana, como quiserem chamar.
E na altura nós estávamos sentados à mesa a jantar e esse tal outro colega, que não era o meu chefe, mas que estava lá à mesa, estava a falar que no dia anterior, depois do trabalho, tinha ido beber, depois tinha ido fumar marijuana para o hotel e não sei o quê. E eu estava ali a pensar, como é que é possível estar aqui no meu, tipo, na minha segunda semana de trabalho, estar a ter uma conversa destas com o meu chefe? Acho que não é uma coisa muito normal e que aconteça noutros sítios, e ali aconteceu. E, pronto, onde eu quero chegar é que isto mostra que a cultura é mesmo super informal, as pessoas não querem saber de preconceitos das vossas opiniões ou da forma como vocês vivem, desde que vocês façam o vosso trabalho e que sejam minimamente sociáveis com o resto da equipa. Há muito o espírito de nos ajudarmos uns aos outros, de comunicarmos quando sentimos que alguma coisa não está a funcionar bem, dar feedback quando achamos que outra pessoa não fez algo bem. Tudo isso faz parte da cultura e acaba por fazer com que nós também nos sintamos confortáveis no local de trabalho. Todas essas histórias de ter massagens, escritório, ginásios, comida, escorregas, essas coisas no escritório servem para nos deixar confortáveis. E quando nós estamos num ambiente assim com outras pessoas, acabamos por também por estar confortáveis com as outras pessoas e isso faz com que a cultura no geral seja super positiva. Ali em Munique eu gosto imenso mesmo. Por exemplo, nesse aspecto eu acho que nos Estados Unidos era um bocadinho pior por causa daquela questão que eu falei que as pessoas tinham tendência a ser mais workaholics. Ali acho que acaba por haver um sentido mais social e nós acaba por fazer com que as pessoas façam várias atividades fora do trabalho. Nós já fizemos 2 anos seguidos, fomos numa viagem não oficial com a equipa fazer esqui para a Áustria 2 ou 3 dias, já fui com o pessoal de férias para Londres, para Dublin, já fomos jantar e diversões fora do trabalho várias vezes. Acaba por ser super fixe por causa disso. Quando se está a trabalhar com amigos, entre aspas, acaba por ser mais agradável. Sim, parece ser mesmo o ambiente que é passado no filme dos estagiários, bastante idêntico, parecido, não é? Eu na altura também vi, fiquei com essa ideia que a Google era assim uma empresa bastante, pronto, não é? Muito aberta a esse tipo de coisas, de atividades, as pessoas, não é? Sim. E agora então, o que eu gostava de perguntar era 2 perguntas. Como é que era o dia-a-dia no escritório? Ou seja, o que é que tu normalmente fazias? Ou seja, de manhã, se trabalhavas de manhã e depois, não é? Se tinhas um horário fixo que tu definias para ti, ou se também se era flexível, e como é que está agora a ser à distância? Porque também acho que é interessante saber, não é? Que tipo de oportunidades é que a Google dá, o que é que a Google faz para atenuar um pouco a situação em que estamos. Acho que era interessante ver esse contraste. Sim. O dia-a-dia era completamente flexível. Qualquer pessoa organiza o dia como quiser, basicamente. Nós a única coisa que temos é reuniões entre equipa, ou com equipas parceiras, ou com pessoas individuais, portanto acabamos por... Ninguém nos obriga a estar nas reuniões, não é? Mas acaba por ser conveniente porque dá jeito para fazer o trabalho. Mas de resto é completamente flexível. Uma pessoa entra e sai às horas que quer, se quiser fazer uma pausa de 2 horas para almoçar ou de 15 minutos, é completamente tranquilo mesmo. Nós somos avaliados, no fundo, pelos resultados que produzimos, pelo estado dos nossos projetos e das nossas contribuições. Portanto, desde que uma pessoa faça isso, acaba por ser tranquilo. No escritório em si, a principal diferença eu acho que era mais... Principalmente por ter, acho que a questão da comida parece um detalhe, mas eu acho que era mesmo a parte mais importante da nossa cultura de escritório, porque a maior parte das conversas assim interessantes e não diretamente relacionadas com o trabalho que eu tive eram no escritório à volta de comida, ou porque ao pequeno almoço passei por um colega meu e acabamos por depois tomar café juntos, ou porque a meio da manhã fui buscar um snack e acabei por passar por alguém que conhecia e trocamos umas palavras, ou ao almoço estávamos 30 minutos a debater sobre futebol ou então sobre exercícios de programação que fazemos nas entrevistas. E acho que essa parte era a mesma parte onde tínhamos um contributo mais intangível, digamos assim, de estar no escritório, porque era sempre interessante ouvir as opiniões que outras pessoas tinham e trocar algumas emoções. De resto, o dia-a-dia depende também um bocado da fase da carreira da pessoa. No início, a maior parte do meu tempo eu passava a escrever código, tinha se calhar 2 ou 3 reuniões por semana, mas era muito pouco. A maior parte do meu tempo era a escrever código. Nós também escrevemos design docs para documentar assim, os projetos maiores que fazemos. Porque nós, como a Google acaba por ser também um ambiente bastante flexível, onde temos pessoas a entrar na equipa, pessoas a sair, pessoas a mudar de projetos, nós não podemos depender de pessoa A, B e C para ter o conhecimento que é preciso para manter a equipa a funcionar. Isso, por exemplo, no código reflete-se em termos testes automáticos para tudo, para garantir que se a pessoa que fez aquele código saiu, o código continua a funcionar.
e mais do ponto de vista de estratégia, digamos assim, quando fazemos decisões em relação a um projeto, como é que vamos fazer a arquitetura de certos componentes, não sei o quê, fazemos um design doc, que é um documento em Google Docs, onde documentamos isso de uma forma assim mínima, não é 100% formal, mas que seja minimamente perceptível, digamos assim. Eu diria que no início a maior parte do meu tempo que eu pensava era nisso. Agora, à medida que eu fui evoluindo também, que a equipa foi mudando, eu neste momento sou a pessoa mais sénior da parte de engenharia da minha equipa, nós somos 4 engenheiros ao todo, depois temos mais pessoas com quem trabalhamos de Product Management, UX e por aí fora, e eu neste momento sou também Tech Lead da minha equipa, que significa que para além de continuo a ter de escrever código de vez em quando, mas já estou mais envolvido, por exemplo, no planeamento das nossas tarefas a longo prazo, se tivermos um projeto maior, precisa de uma arquitetura um bocadinho mais complexa, também às vezes sou eu que faço. Também já estou mais envolvido no planeamento de carreira dos meus colegas. Por exemplo, nós agora estamos a chegar ao fim do primeiro trimestre do ano, não é? Eventualmente temos de definir quais são os projetos em que vamos trabalhar no segundo trimestre e acaba por cair em mim essa responsabilidade. Do ponto de vista prático do dia-a-dia, a diferença que isso faz é que acaba por estar menos tempo a escrever código. Se calhar dos 5 dias por semana, se calhar escrevo código em 2 ou 3 agora, e passo mais tempo em reuniões, ou olhar mais para documentos, ou rever código dos meus colegas também. O cargo em si acabou por mudar. Disso, a única coisa que mudou em relação ao trabalho remoto foi mesmo a tal parte da comida, digamos assim, a parte das interações sociais. Porque de resto manteve-se tudo igual, cada pessoa consegue escrever código exatamente da mesma forma, nós temos reuniões da mesma forma como tínhamos antes, porque mesmo no escritório nós tínhamos reuniões com o pessoal dos Estados Unidos ou de Londres ou o que for, portanto já estávamos habituados à chamada de vídeo. O que falta é mesmo essa outra parte, que embora seja pequena acaba por ser muito relevante, porque na minha equipa eu ainda conheci quase todas as pessoas no escritório, houve pessoas que já entraram mais tarde, mas ainda conheci quase todas. Mas significa que nós acabamos por ter uma relação pessoal melhor uns com os outros, porque ainda nos conhecemos em pessoa. Mas principalmente com as pessoas com quem nunca estivemos juntos, acaba por ser mais difícil criar aquela ligação um bocadinho mais próxima, que acaba por ser importante de uma forma indireta para fazer o nosso trabalho. Nós tentamos combater isto de várias formas, nós fazemos vários tipos de eventos sociais. Ainda a semana passada tivemos uma conferência remota que tinha partes sérias, digamos assim, palestras relacionadas com o trabalho, mas depois também tinha virtual happy hours e visita a um museu, pronto, o que se pode fazer hoje em dia. Nós tentamos, tanto como empresa como mais localmente como equipa, combater as desvantagens do remote, mas a verdade é que não dá para combater a 100%. A minha opinião pessoal em relação ao trabalhar remotamente é que quando uma pessoa quando uma equipa já tem um projeto bem definido e sabe os milestones que tem de cumprir, nem que seja no próximo ano ou 2 anos, o trabalho remoto não é difícil. Nós conseguimos simplesmente, temos uma reunião ou 2 por dia para sincronizar uns com os outros, e depois de resto cada pessoa está a fazer a sua parte do projeto, é tranquilo. Onde eu acho que há mais desvantagem é mesmo nas coisas que estão relacionadas com criatividade. Nós, por exemplo, quando fazíamos o brainstorming para projetos futuros ou coisas a melhorar, assim, normalmente juntávamos a equipa toda, independentemente da parte do mundo onde estivéssemos, juntávamos todos fisicamente no mesmo sítio e dávamos ali 2 ou 3 dias em whiteboards e com marcadores e com post-its a gerar ideias e falar das coisas que estávamos a fazer. E eu acho que é essa parte mais intangível que fica a faltar, e eu acho que independentemente do quão bom o Hangouts ou o Zoom ou o que for que fiquem, nunca vai substituir esse contacto. Essa parte é que eu acho que é mais difícil no trabalho remoto, e a nossa equipa sentiu isso sem dúvida, torna-se mais difícil de definir coisas a mais longo prazo ou mais mais criativas, mas também não há muito que a gente possa fazer. Nós, na minha equipa em particular, nós tentamos combater isso também criando vários tipos de oportunidades, digamos, não relacionadas com o trabalho. Nós temos sessões, digamos, educativas, onde alguém da equipa, imaginamos que esta semana descobriu uma tecnologia nova qualquer para fazer testes, se calhar faz uma mini palestra para o resto da equipa a explicar como é que aquilo funciona, ou a dar assim um exemplo ou outro, e fazemos isto de 2 em 2 semanas. Depois também temos atividades mais sociais, que também muitas equipas que estão em remote fazem, tipo uma stand-up social em que estamos só a falar, sem estar diretamente a falar de trabalho. Acabamos por ter uma iniciativa ou outra, mas o efeito sem dúvida que não é o mesmo do que contávamos em pessoa. Sim, eu acho que se fez sentido em todo lado, não é? Um bocadinho essa experiência, mas com certeza no futuro voltarão a Munique e traz outras histórias para contar, não é? Claro. Já um bocado, agora
para tocar no ponto mais técnico, ou seja, na parte mais técnica de trabalhar na Google, falaste nos testes automatizados e como no início, pronto, fazias mais código. A pergunta agora que eu gostava de colocar era, a Google, como é que é ou seja, qual é que é a framework de trabalho, não é? A Google segue Scrum, como é que é como é que vocês trabalham em equipa? É por sprints? Nós não temos um modelo standard, cada equipa acaba por seguir o seu método. O que eu achei interessante quando entrei na Google, mesmo quando fiz os primeiros estágios, foi que eu também aprendi sobre Scrum e outras metodologias Agile quando estava na faculdade e achava com certeza que na Google têm de fazer alguma coisa deste género. E fiquei surpreendido quando descobri que não. Não, na maior parte das equipas, pelo menos que eu tenho conhecido, basicamente não tem nenhum tipo de processo, ou quando tem um processo mesmo muito leve. Na minha equipa particular, o que nós fazemos é, umas semanas antes de cada trimestre, definimos quais são os objetivos para esse trimestre. E esses objetivos são definidos com, nós chamamos de Key Results, ou seja, quais são os resultados mesmo que nós queremos ter no fim do trimestre, e depois definimos uma prioridade para cada um deles, de forma a termos uma lista mais ou menos ordenada. E depois atribuímos uma pessoa mais a cada um desses deliverables, digamos assim. E depois, basicamente, esse vai andando para a frente durante o trimestre e essas pessoas estão responsáveis por fazer esse projeto avançar, quer sejam elas próprias a escrever o código para eles, quer sejam simplesmente as pessoas que estão a coordenar que outras pessoas estejam a colaborar naquilo, mas acabamos por ter esse modelo de responsabilidade. Depois o que temos é uma reunião por semana em que simplesmente fazemos o update de como é que as coisas estão a andar e vemos se há blockers, se não há, ou o que for. Mas basicamente é esse o processo que nós temos, não temos nada de mais formal. Nós já experimentamos, quando eu estava mais ou menos há 6 meses na Google, resolvemos experimentar a minha equipa fazer um processo mais formal, em que tínhamos sprints e escolhíamos uma espécie de user stories para cada sprint, mas a verdade é que percebemos ao fim de algum tempo que era overhead, que não nos estava a ajudar muito, simplesmente estávamos a gastar um bocado de tempo, portanto acabamos por abandonar. Esse processo das OKRs, esse sim é usado desses objetivos trimestrais, digamos assim, nós chamamos OKRs, que é Objectives and Key Results. Isso é comum a toda a Google. Nós temos o CEO e a equipa de leadership definem OKRs para a empresa toda e depois cada equipa acaba por fazer as suas próprias OKRs que de alguma forma estejam relacionadas com as da empresa ou da equipa acima, digamos assim. E isso é como a Google funciona já há muito tempo, que eu sei, acho que até há um livro que é o How Google Works que descreve esse processo. E funciona bastante bem, porque acaba por manter as pessoas focadas num objetivo comum e acaba por dar também independência às pessoas que estão a lidar com cada um desses projetos para mudar de direção se for preciso ou para tomar decisões mais difíceis. Nós somos uma empresa que funciona muito bottom-up no geral. Nós não temos ninguém de leadership a dizer à nossa equipa, agora vocês têm de fazer isto, assim, assado. Nós é que conhecemos os nossos produtos, nós é que conhecemos os nossos utilizadores, acabamos por também gerar o nosso backlog de forma independente. Depois, para além disso, só para tocar um bocadinho mais na parte tecnológica que tu também falaste, uma coisa que eu também achei interessante quando entrei na Google é que nós temos um monorepo, ou seja, nós temos um repositório único, que é o Google Tree, onde tem o código de quase todos os produtos da Google, à exceção, penso que do Android e do Chrome OS, ou uma coisa assim. De resto, tudo desde a página web da Google Account, que é onde eu trabalho, até a aplicação de iOS do Google Fotos, está tudo no mesmo repositório e não usamos branches, ou seja, todos os commits são feitos diretamente para o master, digamos assim. Que é uma estratégia que eu achei super interessante e ainda hoje acho super interessante e é impressionante simplesmente a escala daquilo, porque, como devem imaginar, a Google tem, eu nem sei, mas para aí 130 mil pessoas neste momento, mesmo que 50 mil dessas sejam a escrever código, 50 mil pessoas a escrever código para o mesmo repositório todos os dias é muito. O que isso exige é essencialmente que haja uma infraestrutura de testes igualmente grande ou maior para cada commit correr uma série de testes, tentar verificar que nada vai ser partido por uma alteração. E se alguma coisa partir, aquilo tenta notificar as pessoas que acha que são os culpados, digamos assim, para tentar ir corrigir. É uma infraestrutura mesmo gigantesca, eu podia estar aqui uma hora quase a falar sobre isso, mas acaba por realmente focar na importância que tem para nós os testes automáticos e descentralizar as coisas. A responsabilidade deve estar sempre em máquinas e não em humanos. E isso leva a outra parte importante da nossa cultura, que eu acho que é super interessante, que nós chamamos de blameless culture, que significa que quando acontece alguma coisa de errado,
vocês devem se lembrar, se calhar há umas semanas ou há uns meses, já nem sei, que o Google esteve abaixo durante umas horas e foi o escândalo mundial, só se falava disso no Twitter e em todo lado. Quando isso aconteceu e quando acontecem problemas do género, independentemente da escala, não se tenta atribuir culpas, não se tenta ir procurar aí quem foi a pessoa que escreveu o código que fez isto, não sei o quê. A cultura é mesmo blameless, ou seja, se houve algum problema, se alguém, intencionalmente ou não, conseguiu mandar abaixo um sistema X, isso não é culpa da pessoa, é culpa da falta de um sistema que tivesse prevenido que isso acontecesse. E então, sempre que existe um problema, nós fazemos um documento, que é um blameless postmortem, que é um documento onde vamos analisar, ok, qual é que foi a causa para isto ter sido possível acontecer, e o que é que vamos ter de fazer agora para impedir que isto volte a acontecer. E é assim que nós analisamos todos os problemas. Nós já tivemos problemas, obviamente, muito graves, serviços que vão abaixo, e, por exemplo, não foi o caso desse em particular, mas já houve dias em que houve problemas com os sistemas de ads ou de YouTube, e são coisas que têm um impacto grande na nossa revenue, mas ainda assim ninguém foi despedido por causa dessas coisas, porque não é essa a cultura que nós temos. Eu acho que isso é super interessante também, e acaba por, mesmo, por exemplo, um engenheiro relativamente júnior, quando entra, acaba por estar à vontade para fazer as coisas e correr riscos, porque se alguma coisa correr mal, não vai ser despedido porque fez um erro, vai simplesmente procurar uma forma de melhorar o sistema para ajudar o resto das equipas, e eu acho isso super fixe também. Assim, a nível de processos, de coisas que eu acho interessante, eu acho que isso é o principal. Temos também um outro aspecto já agora que eu acho porreiro, que é nas equipas que fazem produto, como é o caso da minha, a própria equipa está envolvida na user research, ou seja, eu e os outros meus colegas, mesmo sendo engenheiros, acabamos por estar envolvidos no estudo com utilizadores, e isso é super fixe porque é uma experiência que eu acho que não teria noutras empresas, e eu pessoalmente gosto bastante de perceber, porque às vezes uma pessoa está a desenvolver um produto durante meses e depois vai ver as pessoas a usar o produto e as pessoas usam o produto de uma forma completamente diferente, ou se calhar há coisas que não percebem, e eu ainda por cima trabalho na área da privacidade, que é uma área que por geral é complexo e tem termos técnicos que são difíceis de perceber, e é super fixe então poder ver as pessoas a usar os nossos produtos, e nós fazemos vários tipos de research. Já tivemos sessões no escritório em que estávamos sentados numa mesa, eu, uma outra pessoa da minha equipa e um utilizador real que nós chamávamos da rua, entre aspas, e dávamos ali tipo 15 minutos com um protótipo em papel a mostrar, olha, como é que isto funciona, o que é que achas sobre isto, não sei o quê, ou então simplesmente mostrávamos um produto que já existe e pedíamos a opinião. Também tínhamos outras sessões em que íamos mesmo à casa das pessoas, obviamente havia um contacto prévio, não íamos simplesmente bater à porta das pessoas, mas vamos mesmo à casa das pessoas para perceber no contexto da vida das pessoas como é que elas usam os nossos produtos e de que forma é que nós podemos melhorar. E isso pessoalmente acho super interessante porque acaba por fazer com que eu esteja envolvido na definição do nosso trabalho, em vez de vir alguém dizer-me, olha, nós achamos que é melhor fazer esta feature, vai fazer, eu próprio acabo por perceber, olha, nós fizemos isto, mas os utilizadores não gostaram muito, se calhar devemos antes tentar aquilo. Acaba por ser muito gratificante. Agora sim, acho que é isso a nível de processos. Sim. Bastante interessante, por acaso. Tenho que dizer que esse insight dos processos na Google, do monorepo, e são coisas bastante... Eu penso que não são tão faladas, não é? Assim, quem está de fora, pronto, nunca tenho muito essa ideia, então foi bastante interessante ouvir isso. Em relação à antologia, ou seja, de usarem Scrum ou não, assim, espero que as universidades não apanhem isso, que senão vai mudar aí os temas curriculares, porque ainda há um grande ênfase, não é? E pronto, é importante, acho que a metodologia Scrum são importantes, muitas, ou seja, empresas usam, mas também achei muito interessante ouvir isso da tua parte, sim. Tu estavas então a falar que trabalhavas na Google Settings, não é? Ou seja, o teu estágio, não continuaste com o que estavas a fazer no estágio, ou seja, naquela aplicação Android. Então agora ao certo, é possível nós vermos aquilo em que trabalhas? Sim. Eu trabalho em páginas que fazem parte da Google Account. Se vocês procurarem no Google ou forem a myaccount.google.com, a página da Google Account tem várias coisas relacionadas com o vosso perfil, as vossas passwords, coisas assim. O que a minha equipa trabalha em específico é na parte da privacidade, a parte onde vocês têm as definições de coleção de dados, onde podem apagar ou descarregar os dados que a Google colecionou sobre vocês, essas coisas. Do ponto de vista da engenharia, são projetos interessantes mais do ponto de vista de perceber, ok, nós temos estas peças todas, como é que as juntamos? Porque, por exemplo, para dar um exemplo prático, um dos produtos que eu tenho estado a trabalhar é o Google Dashboard, mais uma vez procurarem no Google encontram, que é um produto onde vocês veem
para quase todos os produtos Google que vocês usam, exemplos de informações que vocês têm lá, para vocês terem uma noção dos dados que vocês têm nesses produtos. E, por exemplo, no Gmail tem 2.000 e-mails, no Google Keep tem 50 notas, no YouTube já viram ou publicaram 18 vídeos, conforme. E isto, do ponto de vista da engenharia, é interessante, principalmente porque eu tenho que perceber, ok, os dados do YouTube estão aqui, os dados do Gmail estão ali, como é que nós vamos juntar isto de uma forma que seja coerente para o utilizador e que não exija estarmos a manter código diferente para cada um destes serviços. Nós ao todo temos tipo 40 serviços da Google integrados lá. A complexidade acaba por estar em pegar nessas coisas todas diferentes e juntá-las num só produto. Nós não desenvolvemos algoritmos super complicados para fazer machine learning aqui e ali, nesse aspecto são coisas um bocadinho mais simples. O que depois acaba por ser interessante é que estas páginas são realmente páginas muito sensíveis. Por exemplo, as páginas onde vocês ligam e desligam a coleção de dados são páginas que são muito analisadas muito atentamente por reguladores até, e a Google às vezes já foi multada porque tinha uma palavra ou outra lá que não estava correta, e um desafio que a nossa equipa acaba por ter como equipa de produto é encontrar esse equilíbrio entre ter muito texto que explica ao utilizador direitinho como é que estas coisas funcionam, mas depois a maior parte dos utilizadores não vai ler, porque a maior parte de nós, quando vê uma parede de texto, simplesmente carrega OK no primeiro botão que aparecer e continua. Ou então vamos uma coisa mais simples, mas arriscamos a que os conceitos não estejam a ser bem explicados, ou depois as pessoas achem que nós estamos a enganá-los ou coisa assim. É uma área de produto bastante interessante por isso, porque ainda não foi possível encontrar a fórmula certa, digamos assim. Há muitos tipos de utilizadores. Nós temos utilizadores que são jornalistas ou que são políticos e que querem realmente a informação toda detalhadinha e querem saber os detalhes todos de como é que coisas tipo personalização de anúncios funciona, mas depois também temos utilizadores que simplesmente dizem, não, eu quero é passar esta parte toda à frente, quero é usar os vossos produtos, ou assim, pronto, e acaba por ser difícil por aí. Outra parte interessante aqui se depois leva é que a nossa equipa acaba por também estar envolvida com essa parte mais de mídia. Eu aqui há uns tempos estive em Dublin num evento em que pude conhecer o Chief Privacy Officer da Google, ele estava lá a participar no mesmo evento e acabamos por estar ali a trocar algumas palavras. Já tivemos reuniões com o próprio CEO para definir um projeto ou outro. É uma área que está muito em voga, é uma área que está muito em crescimento. A nossa equipa, a minha equipa em específico manteve-se mais ou menos no mesmo tamanho, mas a nossa área cresceu imenso no último ano e meio, mas do ponto de vista técnico se calhar também há outra coisa que às vezes as pessoas pensam que toda a gente que está na Google está a fazer o próximo Google Search ou aqueles algoritmos super complicados. Nem sempre é assim, às vezes eu acho que a maior parte dos engenheiros o que faz é isto, é juntar peças e perceber como é que podemos pegar em coisas que existem já e tirar valor delas. Sim, claro, eu percebo, eu pelo menos percebo, sim, acho bastante interessante isso também. Penso que ao longo dos anos a Google tem-se vindo a preocupar cada vez mais com a privacidade, porque por pressão, não é, das pessoas estão cada vez mais conscientes, não é, dos seus dados, sobre o que é partilhado com o seu consentimento, o que é que não é, agora como não é, recentemente o RGPD, por isso acho que sim, acho que é uma área bastante interessante. Agora, nós já estamos a aproximar-nos da hora, das 8, para, antes de passarmos uma sessão de Q&A, para as pessoas colocarem as perguntas, já tenho aqui algumas, gostava de só fazer 2 perguntas. O que é que gostas mais na Google e o que é que gostas menos? São boas perguntas. Na Google, desculpa, queria dizer, trabalhar na Google, não é? Sim. São coisas que eu deveria ter na ponta da língua, mas para ser honesto não tenho. Eu acho que o que eu gosto mais é... Eu vou ter de dizer 2 coisas, porque não consigo dizer só uma. São as pessoas e é a escala. Por um lado, a cultura que nós temos das pessoas serem, por norma, super simpáticas umas com as outras, estarem sempre dispostas a ajudar, é super porreiro. Principalmente como estagiário, eu não sabia o que é que estava a fazer, na verdade, não é? Estava um bocado aos trambolhões, e eu poder ir a qualquer pessoa da minha equipa, fosse mais nova, fosse mais velha, e dizer, olha, preciso de ajuda com isto, é super fixe. E já tive conversas com o pessoal que já está na Google há 15 ou 20 anos e as pessoas são todas super acessíveis e isso é super fixe. E depois, para além disso, obviamente, poder fazer produtos que têm milhões de utilizadores é super gratificante. O Android, o meu código já passou pelas mãos de bilhões de dispositivos nesta altura. Pronto, é algo que eu acho que não há muitas empresas que possam replicar. Eu diria que o que eu gosto menos é o quão políticas as opiniões são em relação à Google hoje em dia. Ou seja, não é propriamente em relação a trabalhar lá, mas
embora as coisas sejam um bocadinho diferentes, eu ainda vejo a Google muito como aquela empresa mágica que faz coisas que são úteis. Por muito, eu sei que as pessoas têm opiniões muito diferentes, mas na minha opinião, a Google é uma empresa que faz produtos muito bons e que na maior parte são gratuitos. Nós temos YouTube, Google Fotos, Google Maps, Google Translate, são coisas espetaculares na minha opinião e tecnologicamente impressionantes e estão disponíveis gratuitamente para todas as pessoas. Só que por causa de questões de privacidade, por causa de ser uma empresa grande, acaba por haver sempre muita controvérsia e há sempre muitas notícias e para mim, que ainda acredito que a Google é uma empresa boa e conhecendo as pessoas que trabalham comigo, eu sei que todas as pessoas têm boas intenções, sempre que vejo mais uma notícia negativa em relação à Google, ficar, poxa, não quer dizer que não tenham razão algumas, obviamente algumas vão ter razão, mas acaba por desmotivar um bocadinho hoje em dia. Mas isso eu diria que é um fator externo. Do ponto de vista interno, eu não consigo criticar quase nada. Acho que a Google tem uma cultura mesmo muito boa, principalmente para a dimensão. Estamos a falar de uma empresa que já tem mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Manter uma cultura de startup, digamos assim, numa empresa desse tamanho é muito difícil, se não impossível. Sim, sim, acho que todas as pessoas têm um papel muito importante, ou seja, em qualquer, não é, ponto da Google para o tornar possível. Acho que criaram uma cultura bastante interessante para poder permitir isso, não é? Exatamente. Pronto, então agora passava algumas perguntas que recebemos pelo fórum de inscrição. Começo pela Rita Souza. Ela pergunta: consideras que a tua maior conquista foi entrar na Google? Se não, qual foi? Se vamos a ver, se calhar pela probabilidade de sucesso, provavelmente, porque a quantidade de pessoas que se candidatam à Google é gigantesca, portanto por aí talvez. A nível se calhar do gozo pessoal que tirei, eu acho que levo duas. Entrar na Google obviamente foi, se não a conquista, uma das minhas maiores conquistas, porque realmente foi algo que eu queria muito e que tive de trabalhar também bastante para conseguir. Mas eu acho que ainda assim, a que me revelou mais sobre mim e sobre aquilo que eu quero ser no futuro foi que no quarto ano da faculdade eu tive a oportunidade de ser CEO de uma empresa virtual, digamos assim, que nós fizemos dentro do curso, fazia parte de um projeto. Nós tivemos de fazer uma empresa com cerca de 50 pessoas e fazer projetos com clientes reais. Já não eram os nossos clientes, mas tínhamos a Sonai e mais outras empresas. E eu na altura como CEO foi uma experiência super fixe porque acabou por me despertar mais para o lado da liderança e de ter de coordenar outras pessoas à volta de um objetivo comum, em vez de ser simplesmente escrever código para mais um projeto. E na altura foi também uma conquista para mim muito boa. Eu considero-me ser uma pessoa tímida, apesar de tudo, e na altura ter de me forçar, no fundo, a comunicar, a lidar com conflitos entre outros e, no fundo, a liderar, foi super porreiro. Portanto, se calhar do ponto de vista estatístico, sim, a Google foi a minha maior conquista, mas essa do ponto de vista pessoal também foi muito bom. Sim, sim. Interessante, sim. Temos também aqui Yuri Figueiredo, que pergunta: como devemos preparar o nosso percurso académico de modo a estarmos preparados para as grandes empresas? Também é uma muito boa pergunta. Eu acho que o importante é nós não nos focarmos só no curso. O curso é importante e as notas são importantes, embora não tanto como às vezes nós achamos, mas eu acho que é importante mesmo nós termos experiências fora do curso também. Coisas como participar em coisas como o GDSC, como o NAI, como os núcleos de informática, às vezes coisas mesmo não técnicas, vocês podem fazer voluntariado ou fazer parte de uma equipa de basquetebol, o que é que seja. Essas coisas desenvolvem competências que às vezes na altura nós não nos apercebemos, mas depois mais tarde damos valor. E às vezes tem influência não só na vossa capacidade técnica como engenheiros, mas mesmo na vossa forma de comunicar com outros. Vocês, quando entram no mundo de trabalho, independentemente da vossa posição, mas cá a maior parte de vocês como engenheiros, vocês não vão para uma empresa só para escrever código e estar 5 dias por semana a escrever código. Vocês entram para serem pessoas e para contribuírem para a empresa. E isso não é só código, é comunicar com outros, mais tarde é liderar outros, é ajudar outros, e essas competências mais sociais, digamos assim, acabam por ser bastante importantes. Por isso eu acho que o meu maior conselho, para além do curso, é mesmo vocês investirem algum tempo nestas outras coisas extra, que às vezes é cansativo e uma pessoa se calhar preferia descansar, mas depois ainda tem de fazer aquele projeto, mas valem a pena a longo prazo, acreditem que é sempre bom. Muito bem, sim. Temos também Nuno Pereira, que perguntou: o caminho até uma companhia como a Google, na ótica de um desenvolvedor/programador com pouca experiência, é lento e, contudo, a seu tempo e esforço, obviamente. Ou há algum truque que nos destaque ou que nos leve mais facilmente?
não há nenhum truque mágico, digamos assim, mas há sempre coisas que vocês podem fazer para aumentar as vossas probabilidades, que foram um bocado as coisas que eu fiz também, mas mesmo isso não garante sucesso, obviamente. Eu acho que uma delas é terem um currículo bom, e quando eu digo bom não quero dizer que já tenham uma experiência de trabalho super fixe para porem lá, mas um currículo que seja bom por uma candidatura deste género. Vocês procurarem no Google, de certeza que encontram, mas o ideal é vocês terem um currículo de uma página só e que seja o mais objetivo possível. E depois, para além dos projetos da faculdade, listarem projetos extra que tenham, se tiverem, obviamente, coisas como núcleos, projetos pessoais que tenham, essas coisas acabam por ser bastante valorizadas. E depois, mais para a parte das entrevistas, é treinar, 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 não há mesmo nenhuma alternativa a isso. As entrevistas são um bocado ingratas porque dependem um bocado da pergunta que vos calhar. Por isso, se vocês praticarem, aumentam a vossa probabilidade de encontrar uma pergunta que já tenham visto de alguma forma, nem que não seja exatamente igual, noutro sítio qualquer. Por isso, isto não são truques, não é algo que ninguém saiba, mas acreditam que são as melhores formas de vocês conseguirem, às vezes, passar à frente de outras pessoas no processo de candidatura. Sim, exato. Acho que faz todo sentido, sim. É assim, de momento eram essas. Quer dizer, eu também posso colocar uma pergunta, não é? Como participante, que é uma coisa que eu estava curioso. Que tipo de preparação é que fizeste para a entrevista? Ou seja, eu sei que há muitos sites tipo LeetCode, coisas assim onde a pessoa pode mesmo treinar os algoritmos, mas o que é que na altura tu fizeste? O que é que achas que te deixou mesmo? Chegaste à entrevista e disseste, ok, estou preparado, fiz isto, isto, isto. Que coisas é que fizeste? Houve duas partes principais. Eu acho que uma primeira, que é a primeira parte do processo, é mesmo preparar o currículo, e eu diria para não subestimarem o tempo que é preciso para preparar o currículo. Eu na altura, mesmo estando na faculdade, achava impossível eu fazer um currículo bom e que tivesse só uma página, porque eu não conseguia encontrar uma forma de pôr as minhas coisas importantes numa página. E passei mesmo horas tipo, a olhar para o mesmo parágrafo e a perceber como é que eu posso tirar daqui 5 palavras para reduzir uma linha, para poder pôr mais alguma coisa em baixo. Isso é uma parte importante do processo, e vocês aprenderem a descrever-vos de certa forma, de uma forma imparcial e objetiva, acaba por ser difícil, mas é importante para o processo de candidatura porque o vosso currículo tem alguns segundos de atenção antes do recrutador decidir sim ou não, por isso acaba por ser uma parte importante. Eu, por exemplo, já agora, mesmo agora com alguns anos já de experiência, o meu currículo continua a ter uma página só, portanto, se o meu currículo agora consegue ter uma página, o vosso de certeza consegue. É o que eu achava na altura que era impossível, mas não, é possível. Depois a outra parte, a nível da entrevista em si, eu acho que há várias partes. Tem a parte técnica, realmente, mas depois também tem a parte da atitude que vocês devem ter na entrevista, que é uma parte que eu não tinha pensado muito na altura. Vocês não sei se já ouviram falar, mas existe um livro que é o Cracking the Coding Interview, que é um livro bastante conhecido, e o livro tem duas partes, essencialmente. Tem uma parte no fim com exercícios e tem uma parte no início com essa parte mais de preparação e da atitude. Eu não fiz nenhum exercício do livro, digo-vos já, mas li atentamente essa primeira parte, porque tem muitas dicas importantes em relação à atitude que devem ter na entrevista. Coisas que às vezes, se calhar, nem são óbvias, mas que são importantes. Por exemplo, vocês quando estão na entrevista, o entrevistador, e eu agora sei isto melhor também porque também faço entrevistas, o entrevistador não está à procura de vocês conseguirem resolver a pergunta à primeira ou simplesmente de conseguirem resolver a pergunta. O entrevistador quer ver a vossa forma de pensar. Ou seja, se vocês estão a pensar no problema e não estão a comunicar o que estão a falar ao entrevistador, o entrevistador não está a receber informação, ele não sabe como vos avaliar. Portanto, é importante, mesmo à medida que estão a pensar no problema, irem explicando. Eu se calhar posso fazer isto de forma A, mas se calhar depois posso encontrar um problema porque X, portanto se calhar vou antes pela opção B, mesmo que isto depois seja um bocadinho pior. Isso é importante. E mesmo quando vocês estão bloqueados em alguma coisa, dizer isso. Eu achava que podia ir por aqui, mas agora que estou aqui, isto se calhar não é bem possível. Se vocês não disserem isto, vocês vão estar simplesmente calados, não é? E o entrevistador não sabe como vos ajudar. Se vocês forem comunicando, se calhar o entrevistador até percebe que vocês estão presos numa coisa de nada e até vos vai dar assim uma pista ou outra para vos desbloquear, digamos assim. E isso acaba por ser importante. E depois outra coisa também é não se focarem logo de início em descrever a melhor resposta. Se vocês, se calhar, têm um problema e pensam, olha, tenho aqui uma solução, mas esta tem uma complexidade temporal muito grande, é quadrática, se calhar não vale a pena. Vale a pena, é preferível vocês terem uma solução que é pouco eficiente, principalmente se o entrevistador não vos disse especificamente que queria uma resposta eficiente, do que vocês perderem metade da entrevista a pensar numa solução melhor, mas depois não terem tempo de a conseguir implementar. Portanto, essencialmente é isso, é ir comunicando, e se já tiverem uma solução base, mesmo que depois possa ser melhorado, vocês podem propor ao entrevistador,
eu tenho aqui esta solução, eu sei que funciona, mas do ponto de vista de eficiência é muito má. Começo a implementar esta ou espero mais um bocadinho até ter uma solução melhor e acabam por conseguir navegar isso. Depois a parte disso é a parte mais de preparar os exercícios, lead code, hacker rank, interview beats, vai dar tudo um bocadinho ao mesmo. Eu na altura experimentei um site também que é o Saco, o SACO, que tem alguns exercícios interessantes, mas um bocadinho mais longos, portanto eu acho que não são muito adequados para preparar para entrevistas, mas são mais adequados para treinar algoritmos no geral, principalmente mais até para concursos de programação, mas depois aí é um bocado tudo do mesmo, é mais uma questão de variedade, experimentar exercícios de tipos diferentes, fazer uns de strings, fazer outros de grafos, fazer outros de estruturas de dados, não têm de saber todos os sortes e tipos de listas que existem de cor, mas pelo menos ter uma ideia dessas coisas, porque depois na vossa resposta pode-vos dar jeito. Sim. Pronto, muito obrigado. Já agora é assim, eu não sei se mais alguém aqui dos que estão presentes tem alguma dúvida que queiram colocar ao André. Por favor, sintam-se à vontade, podem deixar aqui no chat. Nós damos aqui uns minutinhos para, se alguém tiver, não é? Ou mesmo por vós, podem também colocar. Eu tenho uma dúvida, não sei se me conseguem ouvir. Sim. Sim. Não é bem dúvida, mais uma pergunta. Primeiro de tudo, queria agradecer ao André a disponibilidade. Tem sido uma talk incrível e acho que quem não tem assim, grande visão do que é que a Google é, mesmo lá dentro, acho que ficamos muito mais esclarecidos. E a minha dúvida é um bocado sobre o teu percurso. Tu tiveste um percurso um bocado ao contrário do que as outras pessoas normais têm, por assim dizer. Normalmente as pessoas vão a empresas mais pequenas, startups, e depois começam a crescer para outras empresas. A minha dúvida é mais em relação ao futuro, aquilo que tu planeias. Se é continuar a ter um cargo mais de gestão dentro da Google ou se tens sonhos ainda maiores? Obrigado já agora pelos comentários que disseste antes. Em relação à pergunta, eu não sei bem, para ser sincero. Neste momento estou a tentar manter as minhas portas abertas. O que eu percebi por experiências da faculdade, como aquela que eu mencionei, de ter sido CEO, e eu também durante a faculdade organizei o Talkabit, que é uma conferência aqui na FEUP, na altura também quando fui o conference chair de uma das edições, e o que eu percebi por experiências desse género foi que eu gosto realmente dessa parte mais de liderança, de lidar com problemas ambíguos, de pôr várias pessoas a trabalhar para um objetivo comum. Eu gosto muito da parte técnica, mas também já percebi que isso é uma coisa que eu gosto. Eu neste momento estou numa posição na Google em que daqui a uns meses provavelmente vou passar a ser Senior Software Engineer e provavelmente vou passar a ser Manager de uma equipa, mas também considero outras coisas como startups. Eu acho que o ambiente do empreendedorismo no geral é uma área super interessante e já agora tenho experimentado ao longo do tempo, mais ou menos on the side, ver projetos mais nessa onda que eu acho interessantes. Portanto, eu acho que o futuro para mim é algo mais desse género, que eu se calhar me desligo um bocado mais da parte técnica e experimento uma coisa um bocadinho mais incerta e mais de liderança. Qual é o caminho exatamente que vou seguir para chegar aí ainda não sei ao certo, mas vou mantendo as coisas abertas. Ok, muito obrigado. Obrigado. Eu por acaso tenho uma pergunta para o André. Aliás, até são duas. A primeira é como é que o teu processo para chegares a Tech Lead dentro da Google aconteceu? Foi um processo natural? Simplesmente apareceu a vaga um dia e tu aproveitaste? Foi algo que te ambicionaste a ti próprio a fazer? E depois a segunda pergunta era, para ti como engenheiro e como Tech Lead na Google, o que é que tu previas que sejam nos próximos anos as grandes tecnologias ou os grandes serviços a serem desenvolvidos por empresas? Em relação à parte de Tech Lead, eu acho que é sempre um bocadinho dos dois. Por um lado tem de haver oportunidade para isso acontecer, mas depois também exige obviamente alguma ambição pessoal. Eu não acho que tenha intencionalmente trabalhado nesse sentido, mas simplesmente à medida que fui trabalhando em projetos acabava por ter a ambição de trabalhar em projetos sempre um bocadinho maiores e isso acabou por começar, por ir aumentando de escala simplesmente até chegar aqui. Por exemplo, os primeiros projetos maiores que eu fiz na minha equipa foi desenhar e implementar o sistema de métricas para um dos nossos produtos e depois mais tarde fazer uma feature que era essencialmente o dark mode de um dos nossos produtos, que são projetos interessantes, eu gostei bastante de trabalhar, atenção, mas
à escala dos que eu faço agora eram mais pequenos, mas eu, como fiz esses projetos e esses projetos acabaram por correr bem, foi isso que mostrou também à minha equipa que eu era capaz de pegar em coisas um bocadinho maiores. Não quero dizer que se tivessem pegado nos projetos que eu estou a fazer agora e me dessem na altura, eu tinha conseguido fazer. Com a certeza que não tinha conseguido. Mas uma pessoa acaba por ter de ir dando esse espaço até chegar lá. E depois o que aconteceu foi um bocado também por coincidência, as pessoas acabaram por ir crescendo e saindo da equipa. A pessoa que foi o meu primeiro manager na altura que eu entrei acabou por se tornar quase diretor do nosso grupo, portanto já não estava tão envolvido na nossa atividade do dia-a-dia, digamos assim. Entretanto, a nossa equipa teve mais 2 managers que acabaram por sair para depois experimentar outras opções de carreira e, no entretanto, eu era a pessoa mais sénior da equipa e eu também estava interessado num cargo desse género e acabei por ficar com ele. Portanto, é sempre um bocadinho dos dois. Por um lado tem de haver oportunidade, neste caso, por exemplo, se a pessoa que estava na equipa não tivesse saído, eu se calhar não tinha ficado como tech lead tão cedo. Mas por outro lado, se isso não acontecesse, eventualmente provavelmente ia acontecer que eu ia estar num ponto em que podia passar a ser tech lead e se não existisse a oportunidade naquela equipa, mesmo o meu manager ia procurar uma oportunidade de fazer isso numa outra equipa. Portanto, tem de haver sempre um bocadinho das duas. Em relação à tua outra pergunta, um aspecto que para mim é uma desvantagem de trabalhar numa empresa como a Google, por ser tão grande, é que nós trabalhamos com muitas tecnologias internas. Isso, por um lado, é muito bom porque, por exemplo, eu faço web development em alguns projetos e nós usamos uma framework interna que é parecida com o Angular. E o facto de ser interna significa que se eu detectar um bug ou se eu quiser adicionar uma feature nessa framework, eu posso ir lá, editar o código e está feito. Isso acaba por ser muito bom. Mas a principal desvantagem é que eu acabo por estar um bocadinho menos a par das tecnologias que se usam mais no mundo real, digamos assim. Eu às vezes vou explorando em projetos pessoais, já experimentei brincar um bocadinho com Flutter ou com React nos tempos livres, mas acabo por não estar tão por dentro porque nós usamos outras coisas. Há 2 conceitos no geral que eu acho super interessantes e que, como eu disse, eu não passo pelos mesmos problemas que um developer, se calhar no mundo real, digamos assim, passa, mas pela minha percepção mesmo de falar com amigos, 2 paradigmas que eu acho que vão ser super interessantes. Um é o do serverless architecture, as empresas definirem mais código que corre na cloud sem ter um servidor dedicado a correr um certo serviço. Para quem às vezes não conhecer esse tipo de conceito, eu recomendo mesmo que procurem. Tanto o Google Cloud como a AWS oferecem tiers grátis em que vocês podem experimentar fazer algum código assim. E o outro é o no-code, ou seja, as pessoas serem capazes de fazer deploy de aplicações web sem escreverem código front-end nenhum. Eu acho que quase todos que já alguma vez fizeram front-end, trabalhar com CSS e JavaScript, às vezes são coisas dolorosas e nós também temos de o fazer. E mesmo na minha equipa nós temos passado para abordagens em que podemos estar mais desligados do código de front-end. E eu acho que isso vai ser uma tendência que também se tem vindo a verificar. Tem havido muitas startups a surgir de no-code e acho que isso vai continuar. Na nossa equipa, por exemplo, nós temos uma tecnologia bastante interessante para fazer front-end, que é, nós no fundo definimos a maior parte das nossas páginas com protocol buffers, que no fundo é como se fosse um fecheiro em JSON, imaginem. Só que esse fecheiro em JSON é gerado dinamicamente com base no utilizador. E esse protocolo, no fundo, define a estrutura da página e diz: o título da página é este, depois a página vai ter um cartão cujo título é este e a descrição é esta e vai ter este toggle e mais não sei o quê. Ou seja, nós simplesmente temos de escrever o código que produz esse fecheiro, mas não temos de escrever o HTML e o CSS que vai mostrar essa estrutura na página. E isso, como developer, é super interessante, porque eu acabo por poder focar quase a 100% na business logic da minha aplicação e na parte mais do back-end, digamos assim, e a parte do front-end acaba por estar tratada por mim. E eu acho que isso vai ser uma tendência a surgir eventualmente noutras empresas cá fora também, se é que já não existem algumas, porque realmente nós programadores às vezes não nos apercebemos, mas nós temos skills que são raras no mercado de trabalho e estarmos a gastá-las a fazer CSS nem sempre é o melhor uso do nosso tempo. Por isso, eventualmente isto vai se tornar moda, eu acho. Portanto, aí tem a resposta do André. Se alguém quiser apostar em alguma coisa, já tem. É interessante. Bem, com isto, Pedro, acho que podemos terminar esta Fireside Chat. Sim, acho que sim, também. Se alguém tiver alguma questão, pode sempre deixar e nós vamos tentar depois fazer com que o André responda, mais offline. Vamos aproveitar também para deixar também aqui no chat o perfil do LinkedIn, André, não sei se há problema ou... Sim, claro. Se alguém quiser contactar-te... Olha, já agora, estão a ouvir? Sim. Sim.
Olá, antes de mais, obrigado por estares aqui, André. Por acaso já tinha conhecido o André no LinkedIn e decidi mandar-lhe um pedido de amizade, não é pedido de amizade, mas pronto, uma conexão. E eu tinha agora então uma dúvida aqui para ti, que é relacionado com aquilo que tu vieste a dizer, que é o seguinte, não gostas de front-end? Eu tenho opiniões mistas em relação ao front-end. Eu gosto de front-end porque eu gosto de fazer coisas visíveis para as pessoas, digamos assim. Eu sei que pode ser uma cena esquisita, mas eu gosto de fazer coisas que depois eu posso pegar no meu telemóvel e mostrar aos meus amigos que fiz. Depois não gosto da parte aborrecida de escrever CSS e JavaScript às vezes e coisas assim. Prefiro ficar mais nas partes mais de business logic, digamos assim, ou de definir arquiteturas de componentes maiores. Portanto, gosto, mas tenho algum... fico aborrecido às vezes com algumas partes do front-end. Espero que isso responda à tua pergunta. Não respondes, ao menos sinto que não estou sozinho e haverá mais gente que pensa da mesma maneira que eu. Pronto, eu sempre achei um bocado mais aborrecido. E era isso. Pronto, muito obrigado. Bom, se mais ninguém tiver nenhuma questão, pronto, acho que é isso. Damos assim como terminado então o primeiro evento da nossa série Fireside Chats. Esperamos que tenham gostado. Deixamos aqui no chat então o site do André, onde ele fala um bocadinho mais dos seus projetos e do seu percurso, o LinkedIn, e o terceiro link tem as nossas redes sociais, se nos quiserem seguir. No YouTube vamos então colocar aqui o evento para quem quiser ver, revisitar. E penso que é tudo, André. Uma vez mais, muito obrigado pela tua presença, por teres aceito o convite e esperemos que no futuro consigas voltar a Munique e tenhas mais histórias para nos contar. Espero que sim também. Obrigado pelo convite, foi um evento muito fixe. Pronto. Muito obrigado a todos e vemos no próximo Fireside Chats. Até à próxima. Obrigado, muito obrigado pela conversa. Obrigado. Obrigado a Deus.